Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente para falar sobre alguns dos principais assuntos aí de Brasília e que, obviamente, refletem em todo o nosso país. E hoje ele vai falar sobre quais nomes estão nas bolsas de apostas para o STF no novo governo Lula. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Pois é, o Lula vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E quem serão esses 2 ministros, né? Eu ouvi 6 pessoas, incluindo advogados com bom trânsito nos tribunais superiores, ex-ministros do STF e também políticos da transição do governo Lula para me ajudarem a chegar a essas respostas. Um deles me disse o seguinte: acho que o tema somente vai amadurecer em meados de 2023, porque o Lula não gosta de precipitação de escolhas futuras. Um ex-ministro do Supremo me disse também o seguinte: ainda é cedo. Em 2023, próximo da ocorrência das vagas, é que os candidatos vão aparecer para valer. Se aparecerem hoje, seria algo precoce e poderiam ser queimados. Essa é uma estratégia em Brasília, né? Saber o momento certo de se colocar, seja com uma vaga para ministro, seja com uma vaga para Supremo Tribunal Federal, ou ministro da chamada dos ministérios, porque se gera ali o chamado balão de ensaio e as críticas podem vir antes da hora. Em seus outros 2 mandatos, entre 2003 e 2010, o Lula indicou 3 ministros ao Supremo, que é composto por 11 ministros. Foram eles o Ricardo Lewandowski, em 2006, a Carmen Lúcia, também em 2006, e o Dias Toffoli, que inclusive tinha sido advogado-geral da União dele, Lula, no ano de 2009. Agora, eleito para esse 3º mandato, o Lula terá a oportunidade de fazer outras 2 indicações. Isso porque 2 atuais ministros vão se aposentar ainda em 2023, quando eles vão completar 75 anos. Quem é que vai sair do Supremo abrindo essas 2 vagas? Um deles é o próprio Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo Lula em março de 2023, vai completar 75 anos e poderá então se aposentar abrindo uma vaga no Supremo. A outra pessoa que está deixando o Supremo é a ministra Rosa Weber, que foi indicada pela Dilma Rousseff em 2011 e em outubro do ano que vem, outubro de 2023, vai completar 75 anos e também poderá se aposentar em alguma data ao longo de 2023. Lembrando que essa aposentadoria, ela pode ser, às vezes eles antecipam, às vezes fazem 75 anos e ficam ainda alguns meses. Tudo isso faz parte também das conversas de bastidores aqui em Brasília. Vamos para os nomes cotados para essas vagas no Supremo Tribunal Federal nesse novo governo Lula. Um político da transição me disse só a seguinte observação: Diego, esses são os nomes cotados, mas vai ser preciso esperar qual será a decisão do Lula em relação a alguns ministérios, por exemplo, o Ministério da Justiça. Está sendo cotado para o Ministério da Justiça, por exemplo, o Flávio Dino, que é um senador eleito pelo PSB do Maranhão, mesmo partido do Geraldo Alckmin, ele que já foi do PCdoB, ele que já foi presidente da Embratur em governos petistas anteriores, ele que já foi governador do Maranhão 2 vezes, ele está sendo cotado para o Ministério da Justiça. Se ele for para o Ministério da Justiça, ele deixa de ser cotado para o Supremo Tribunal Federal, porque o Flávio Dino também está nessa bolsa de apostas aqui para o Supremo. Agora, se o Nelson Jobim, que também já foi ministro anteriormente em governo petista, for o ministro da Justiça desse novo governo Lula, o Nelson Jobim me disse, esse político vai querer interferir na escolha dessas 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. E esse político ainda me diz que também o Ministério da Segurança, o Ministério da Defesa, a própria Casa Civil, para onde está sendo cotada a deputada federal, ex-senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esses ministros também vão querer fazer parte dali da discussão dos ministros do Supremo. Então, esse político da transição me faz essa ponderação. Vamos esperar a esplanada para ter com mais clareza qual vai ser o perfil dessas 2 vagas para o Supremo. Nomes colocados até aqui: Pier Paolo Bottini, 44 anos,
Ele é um advogado criminalista, é bem relacionado nos tribunais superiores, ficou conhecido nacionalmente, talvez o nosso ouvinte se recorde, por ter advogado a JBS, ter sido advogado do Joesley e do Wesley Batista, os irmãos, naquele escândalo todo ali no governo de Michel Temer. Inclusive, durante o julgamento, durante aquela confusão toda que estava ainda no Congresso, se o Temer ia ser empichado, se não ia, foram 2 denúncias arquivadas da Procuradoria-Geral da República pela Câmara dos Deputados. Vazou uma foto do Pier Paolo Bottini com o Rodrigo Janot, uma distribuidora de bebidas aqui no Lago Sul, em Brasília. O Rodrigo Janot, que era o então Procurador-Geral da República. O Pier Paolo Bottini, então, é um nome falado. Outro nome bastante falado nas rodas de conversa aqui para possível vaga no STF é o nome de Cristiano Zanin, 46 anos, advogado que tirou o Lula da cadeia, o advogado que ficou conhecido nacionalmente também aí por todo esse processo da prisão do Lula no âmbito da Lava Jato, tendo sido condenado inicialmente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ali no âmbito daqueles processos do sítio de Atibaia e do Triplex do Guarujá. Depois, o Edson Fachin, com decisão confirmada pelo restante do Supremo, anula todas as condenações do Lula no âmbito da Lava Jato, em razão da suspeição do juiz Sérgio Moro, da jurisdição do processo, e com isso o Lula ganha a elegibilidade, se coloca e vence a eleição no segundo turno por uma diferença de 2.100.000 votos de Jair Bolsonaro, que é o primeiro presidente a não conseguir a reeleição desde a redemocratização. Então, Cristiano Zanin, ele é o grande maestro dessa história toda, digamos assim, de ter tirado o Lula da cadeia e ter permitido a eleição dele. Então, é um nome muito forte para a vaga de Supremo Tribunal Federal. O Zanin, que também é genro do Roberto Teixeira, que é um advogado que é compadre do presidente Lula. Outro nome colocado também é o de Marco Aurélio de Carvalho. Ele tem 45 anos e é um advogado que faz parte da coordenação do chamado Grupo Prerrogativas, um grupo que organizou um jantar para o Lula e para o Geraldo Alckmin em São Paulo, em janeiro deste ano, quando o Alckmin ainda não estava confirmado como vice na chapa presidencial. Eles são bastante críticos ao trabalho que foi feito pela Lava Jato, são considerados inimigos do ex-juiz Sérgio Moro. Nesse jantar teve uma situação bastante pitoresca, em que o advogado Antônio Mariz de Oliveira, que foi advogado do Temer, chegou a dizer num discurso o seguinte, abro aspas: se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Fecho aspas, que o Mariz, nesse jantar aí do Grupo Prerrogativas em janeiro deste ano. Me disseram que mesmo que o Marco Aurélio de Carvalho não seja o nome escolhido para o Supremo, ele vai ter forte influência no processo de escolha. O Lula vai sim ouvir o Grupo Prerrogativas para escolher pelo menos uma das 2 vagas que ele poderá indicar para o Supremo Tribunal Federal. Por fora, me disseram, correm alguns outros nomes, mas coloco aqui também para o nosso ouvinte ter esse quadro bastante geral. É o nome de Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele é atualmente corregedor nacional de justiça, foi relator no STJ da Lava Jato, daquelas investigações que envolviam autoridades com prerrogativa de foro no tribunal, como governadores. Ele já tentou se colocar como no Supremo Tribunal Federal em situações anteriores e agora o nome dele é colocado novamente. O próprio nome do Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça de Dilma, que está nesse governo de transição, também é colocado como uma possibilidade. E lá no Senado Federal, um passarinho me contou, e eu conto para você, ouvinte da Nova Brasil, para ficar por dentro de todos os bastidores de Brasília, um passarinho me contou que o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estaria interessado em uma das 2 vagas para o Supremo. Mas aí eu mexi os meus pauzinhos, conversei com o pessoal do entorno do Pacheco, me disseram que não faz sentido. Mas como eu ouvi de dentro do Senado, também trago essa notícia para o nosso ouvinte. Finalizo então rebatendo a lista para quem está ligando o rádio agora, os nomes cotados para 2 vagas no governo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Pier Paolo Bottini, Cristiano Zanin, Marco Aurélio de Carvalho, Luiz Felipe Salomão, Eugênio Aragão, Flávio Dino e até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para concluir, lembrando apenas que cada um desses nomes, que foi indicado, o nome indicado,
vai precisar passar pelo crivo do Senado Federal. Eu perguntei para um advogado se os novos ministros do Supremo, qual será a linha deles, se serão garantistas, se não serão garantistas. Um deles me respondeu o seguinte, e eu finalizo, abro aspas: não há, Diego, como não entrar no Supremo Tribunal Federal e não se aproximar de Gilmar Mendes. Fecho aspas para esse advogado. Volto com você, Mauro Michel. Gilmar Mendes é o centrão do STF, numa analogia. E só para o pessoal também ficar um pouco na cabeça com o desenho do Supremo Tribunal Federal, depois dessas indicações, em relação, porque o pessoal fica assim, porque tem os ministros indicados por governos petistas ou por governo XPTO, sairão dois ministros que foram indicados por governos do PT, o Lewandowski, que foi indicado pelo Lula, e a Rosa Weber, que foi indicada pela Dilma. E aí entram dois ministros indicados por um novo governo do PT, o governo Lula III. Só para o pessoal saber, o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, o Lewandowski pelo Lula, a Carmen Lúcia pelo Lula, o Dias Toffoli pelo Lula, o Luiz Fux foi pela Dilma, a Rosa Weber pela Dilma, o Luiz Roberto Barroso pela Dilma, o Fachin pela Dilma, o Alexandre de Moraes pelo Temer, o Nunes Marques e o André Mendonça pelo Bolsonaro. Essa é a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Agora, rapidinho, o que me chamou a atenção no que o Diego falou também foram as idades desses citados pelo Diego. A maioria, acho que abaixo de 50 anos de idade, né? Seria um diferencial também, né? Eu fiz questão de dizer a idade para o nosso ouvinte. Obrigado por você ter percebido isso e dar a oportunidade de dizer por quê para o nosso ouvinte, que eu tinha me esquecido, Michele. Porque como o ministro do Supremo se aposenta com 75 anos, o que os presidentes estão fazendo? Estão escolhendo pessoas mais jovens para que eles fiquem quase com uma vida inteira, porque até que não haja nenhuma mudança nessa forma de indicação e de escolha e de mandatos para ministros do Supremo, tudo isso está sendo discutido em projetos que foram já apresentados no Congresso Nacional, a pessoa fica no Supremo até os 75 anos. Então, assim, o Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes Marques, que tem 50 anos, então ele tem pelo menos aí 25 anos no Supremo. Ele escolheu o André Mendonça, que tem 49 anos, que vai ficar pelo menos, então, 21 anos no Supremo. E eu coloquei aqui essas idades porque o Lula também está de olho em pessoas jovens, entre 40 e 50 anos. Isso é parte de uma estratégia, para que o escolhido fique ali muito tempo. Se colocar uma pessoa de 73 anos, vai ficar só 2 anos. Né? Então, essa idade virou parte da escolha também, Michele, que foi a estratégia já usada pelo Bolsonaro na indicação do Nunes Marques e do André Mendonça. É isso aí. Diego, obrigado. Bom fim de semana para você. Para você também. O próprio Alexandre de Moraes também é muito novo. Também é jovem. Temer, hein? Verdade. É lá entre seus 50 anos ali. É isso aí. Um ótimo fim de semana, até segunda. Bom descanso. Ainda ouviremos falar deles por muitos anos. Valeu, Diego.